Entenderam? Vocês entenderam? Vamos ver um outro exemplo. Tá? Ó, como resolver a equação diferencial? Como resolver a equação diferencial? Ou resolvo, como resolver a equação diferencial f' de x igual a quê? A x sobre f de x ao quadrado. Então, qualquer equação diferencial, você busca soluções cujos domínios são intervalos. Por quê? Porque fatalmente você vai usar esse resultado. Se duas funções de grau 1, essas técnicas que eu vou botar, se duas funções têm a mesma derivada no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Mas esse é um resultado que diz respeito a intervalos, tá? Professor, só uma dúvida. Nessa expressão aí, a gente x sobre fx quadrado. A gente tem que garantir que a fx ela não é do intervalo. Aí vamos voltar a definir a resposta pela definição do que é uma solução da equação diferencial no seu formato geral. Por isso é que aquilo a definição é importante. Tá? Você tem, vou colocar aqui, colocar bem aqui nesse cantinho. Pois olha, certo? Você vem para cá, você tem a forma geral de uma equação diferencial de ordem 1. Vai responder sua pergunta. Não é essa, não é? Sua pergunta é ótima aqui. Nós dizemos, tá certo? Φ é solução. Estão lembrados? Nós dizemos, vou colocar aqui de novo, ó. Dizemos que Φ é solução desta equação diferencial, desta equação diferencial. Quando? Aí nesse formato tem três coisas. Tá certo? A φ tem que ser o quê? Diferenciada. Ou seja, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Diferencial. Para fazer sentido, o quê? X, φ de x, né? X, φ de x. Tem que ser o quê? Ao domínio da f grande, que define a função, qualquer que seja o x no domínio da φ, e tem que satisfazer a equação. Filhinha de x tem que ser igual a f de quê? De x e de x. Qualquer que seja x aonde? No domínio da φ. Tá. Agora, para esta equação aqui, como é que eu a coloco? Como é que eu coloco esta equação nesse formato geral? Ela é f de quê? De x, f de x, tá? Onde quem é a f grande num par x, y? Quem é? X sobre quem? X sobre y ao quadrado. Então, para φ ser solução, o par x, φ de x, tem que pertencer ao domínio da f.
Mas o par, quando é que um par xy pertence ao domínio dessa função? Basta que o y seja diferente de zero. É necessário e suficiente. Então, se x φ de x, se φ é a solução, obrigatoriamente, por definição, φ de x tem que ser, nesse caso aqui, diferente de zero, porque o par x, φ de x, tem que pertencer ao domínio da função. Então, já sai da definição que φ tem que ser diferente de zero. Φ tá, pode ser zero. É a definição, é a definição. É a definição e também o caso, eu gosto de remeter vocês à definição, que é importante, mas eu nem precisava desse rigor todo, mas é importante, tá? Olhando para cá, eu nem precisava lá, porque se olhar para cá, se φ é a solução, filhinho de x tem que ser x sobre φ de x. O φ de x tem que ser diferente de zero. Mas eu gosto mais de ir pela definição, porque a definição já te dá tudo. A definição de ser solução. Tá? Por isso é que é importante a forma geral de uma equação diferencial. Então, vamos, entenderam? Entenderam? Então vamos à solução. Como resolver? Então, busque sempre soluções definidas em intervalos, tá? Então, comecemos. Se é o quê? Um intervalo de R. E φ de I em R é solução. É o quê? Solução da equação diferencial. Então, todas as condições, quais são? A φ é o quê? Diferenciável. Segunda condição, como é isso aqui para cá? φ de x é o quê? Diferente de zero, qualquer que seja x pertencente aí, né? Porque o par x, φ de x tem que estar no domínio da f grande. A f grande, nesse caso, em xy, é x sobre y ao quadrado. Então, o par x, φ de x estará no domínio da f grande se somente isso acontece. E aí a terceira condição. Eu não precisei dessa preocupação aqui, ó. Tá certo? Porque a função f grande aqui, para colocar na questão geral, é f grande de xy. Mostra para cá, mostra para cá. Ah, eu não precisei desse nível de preocupação aqui, porque a f grande de xy é y, é menos y. O domínio é o R2 todo, então não tem a preocupação, mas aqui eu tenho, tá? E passa pela sua pergunta. E o quê? Filhinha de x é igual a quê? A x sobre φ de x ao quadrado para todo x em i. Ok? Isto é, colocar um isto é aqui, multiplica φ de x ao quadrado vezes derivada de φ em x, isso é o quê? Isso é x, qualquer que seja x pertencente a i. Ok? Aí o que é que eu faço? Agora, eu vou fazer uma integração em i. Eu vou atrás das primitivas dessas duas funções, ó, em i, ó. Ó, tenho essa função aqui e tenho a x. Tá? As primitivas dessas duas funções diferem por uma constante.
Porque essas funções são iguais e são as derivadas das suas primitivas. Difere por uma constante, ou seja, a integral indefinida dessa função é igual à integral indefinida dessa função restrita ao conjunto I. Ou seja, qualquer primitiva dessa função difere de uma primitiva dessa função por uma constante. Como é que eu escrevo isso? Via integral indefinida. As funções são iguais. Eu falo assim, dessa e dessa, mas elas são idênticas. Tá? E se duas funções são iguais, elas têm o mesmo conjunto integral indefinido. Se eu falei definido, eu falei errado. Então, logo, tá? A integral indefinida de φ de x ao quadrado vezes derivada de φ em x dx, isso é igual a integral de x em x. Claro, né? É óbvio, né? Isso é o óbvio. Isso aqui em I. Tá? Em I. Integral em I. Daí. Tá, daí. Quem é essa integral aqui? Essa integral é o quê? É, porque aqui, se eu chamar isso aqui é o du, sendo isso que está aqui dentro, o u. Então, qual é a integral que eu tenho? O 2, integral em u. Integral de u2 em u. O 3 sobre 3. Aí fica o 3 sobre 3 mais uma constante igual isso aqui mais outra. Ora, eu posso escrever assim. Daí. Sobre 3 é igual a quê? Mais uma constante. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x pertencente aí. Perceba, tá? Eu tenho até um certo rigor, porque isso aqui é a integral indefinida em I, tá? Eu vou atrás das primitivas dessa função e das primitivas dessa função aí, porque o conceito de primitiva é em intervalo. Tá? Se duas funções são primitivas de uma mesma função, num intervalo, nesse intervalo as duas diferem por uma constante, mas o resultado é para intervalo. Atentem para isso. Por isso é que eu faço essa discussão toda. Então você tem isso para todo x em I. Logo, assim, quem é f de x? Vou dar logo o pulo do gato. Multiplica por 3, né? Aí φ de x ao cubo dá 3x ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes uma constante, que é uma constante. Aí tira a raiz cúbica, né? Então fica o quê? Fica φ de x é igual a quê? Raiz cúbica de quem? De 3x2 sobre 2 mais c, qualquer que seja o x pertencente a I, onde C é um número real. Aí, de novo, a observação sobre sequência de implicações. O que eu tenho daqui para cá é uma sequência de implicações. E o intervalo φ de I em R, uma solução desta equação, implica tudo isso, por definição. Mas isso aqui implica neste de baixo. Só que isso é reversível, a recíproca é verdadeira. Aí isso implica nisso. Só que a recíproca é verdadeira. Concordam comigo? Que a recíproca é verdadeira? Tá? Você tem isso aí. Aí você
tá? Entendeu? Se o conjunto das primitivas de duas funções são iguais, as funções são iguais. Tá? Os conjuntos das primitivas são iguais, mas quem dá a derivada das primitivas desse lado é uma mesma função. As derivadas das primitivas desse lado é uma mesma função, as duas são iguais. Correto? Difere por constante. Então, isso aqui implica nisso. Aí passa daqui para cá. Isso, o de cima implica o de baixo, mas o de baixo implica o de cima. Tá? Aí passa daqui para cá. O de cima implica o de baixo, mas o de baixo implica o de cima, ou seja, é tudo reversível. Então, eu mostrei que se I é um intervalo e φ de I em R é uma solução, então φ tem essa cara. Mas a recíproca também é verdadeira. Aí eu não vou nem mais botar isso observe, tá? Eu vou pedir para você observar isso, que nessa sequência de implicações, cada implicação é uma equivalência. Portanto, se φ tem essa cara, φ é solução. Ou seja, φ é solução se e somente se φ tem esta cara aqui. Portanto, não há outras soluções além destas. Mas é importante observar a questão do... O que é que falta observar, então? Falta observar a questão do domínio. Porque eu estou pegando o partindo que, né? Aí eu chego aqui, ó. Então você chega aqui. Se φ tem essa cara, entendeu? Olha aqui. Se I é um intervalo e φ é solução, então φ tem essa cara. Se I é um intervalo e φ tem essa cara nesse intervalo, então φ é solução. Então quem são esses intervalos? Onde as funções estão definidas? Aí você vai olhar para cá. E o intervalo vai depender de quem? De C. Tá? Vai depender de C? Não, vai depender de C não. Depender de C não, porque se você olhar para cá, não é a raiz cúbica? Mas aí, por exemplo, se essa constante C ela for numericamente igual à negativa da tá certo? Vamos ver, porque tem uma restrição aí. Desculpe, tem uma restrição aí. Qual é a restrição? Tá? Desculpe, tá? Desculpe. A restrição aqui é importante. Φ de x não pode ser zero. Então, o domínio vai depender de C de fato. Vamos lá, vamos ver quem é o domínio. Tá? Vamos ver quem é o domínio. Então, olhe para cá. Agora... tá? Então, eu vou escrever o seguinte. Portanto, vou fazer para destacar para cá. Portanto, a solução. Portanto, isto é, porque eu observo que nessa sequência de implicações, cada implicação é uma equivalência, tem a sua recíproca como verdadeira. Se φ é solução nesse intervalo, φ tem aquela cara lá. Olha lá, olha lá. Tem essa cara aqui. Se φ tem essa cara, é solução. Então, isso aí diz que, portanto, a solução geral de quem? Da equação diferencial, solução geral φ índice G. A solução geral φ índice G. Pare e recomece.